E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Guache. Agradecer já de saída você que é inscrito, você que curte, comenta e compartilha. E você que não é inscrito ainda, pedir para você nos dar essa moral e se inscrever aqui no canal, né? Bom, vamos falar então da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando chega a partir da 30ª, tudo fica muito emocionante, né? Todas as partidas ganham uma dimensão muito grande, né? E nessa 32ª rodada, com certeza não vai ser diferente, né? Vamos falar a respeito de cada um dos jogos logo depois da nossa... Então é isso aí, meu. Agradecer mais uma vez a você que está inscrito, você que curte, comenta e compartilha, né? 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem são os 4 primeiros? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Esses 4 procurando se manter aí nesse espaço, buscando se revezar entre eles, né? E lá embaixo, lá no contraponto disso, nós temos Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. E esses 4, naturalmente, querendo desesperadamente sair daí, né? Então, quais os confrontos que nós vamos ter hoje, né? A gente vai ter o Bragantino, que está em 14º, contra o Corinthians, que está em 10º. Então o Bragantino buscando aí uma forma, vai ser lá em Bragança, hein? É sempre um jogo difícil para quem joga lá, né? O Bragantino tentando se distanciar aí da zona do rebaixamento, né? Que tem o Vitória com 31. Então o Bragantino tá só 5 pontos dessa zona perigosa. E o Corinthians tentando arrumar uma forma de subir, né? Tá em 10º. Se ele conseguir 5 pontos, ele vai para 47, né? Imaginando aí os pontos que tem o Bragantino de distância da zona do rebaixamento. Se o Corinthians conseguir 5 pontos, ele vai para 47 e ele já fica numa pré-Libertadores, hein? Fica ali pertinho de uma pré-Libertadores. Então é um jogo muito importante. Vamos ter também Vitória contra o Internacional. São 2 times que estão ali um tanto quanto desesperados, né? O Vitória precisa muito dessa vitória, porque dessa forma ele passaria o Santos, vai para 34 e sairia da zona do rebaixamento, e o Internacional, que tem 36, né, tá muito perto da zona do rebaixamento, também teria um fôlego, vai para 39 também, então um jogo muito importante. Esses 2 jogos acontecem às 19 horas, daqui a pouquinho, tá? Vamos ter mais um jogo de desesperados, Sport contra Juventude. Olha, é complicado falar, né? Mas eu vejo que o Sport já tá lá na segundona, pode se preparando, não tem jeito, já pode reformulando o elenco. E o Juventude também 89% com o pezinho lá, né? Então hoje vai ser uma briga de desesperados. Depois nós vamos ter às 19h30 o Botafogo contra o Vasco. Vai ser um jogão, um clássico carioca. O Botafogo está com 48 pontos. O Vasco vem super bem, apesar da derrota para o São Paulo no último jogo. Tem 42 pontos, pode subir para 45. E pro Vasco representa aí, né, uma tentativa de buscar uma pré-Libertadores. Pro Botafogo representa meio que uma consolidação ali na Libertadores, né? Porque ele vai para 51, o Bahia está com 52. A gente vai ter o G5, né, naturalmente, porque Palmeiras e Flamengo, um vai ser campeão, né? Então é uma briga aí para entrar na pré-Libertadores e outra para ficar na Libertadores. E depois nós vamos ter às 20 horas o jogão Atlético Mineiro contra o Bahia. O Atlético Mineiro vem aí buscando, né, tá muito bem na Sul-Americana, buscando também se distanciar da zona do rebaixamento, tá com 37 pontos, e o Bahia procurando se consolidar ali no G4, né, tem 52, o Mirassol tem 56, Bahia iria para 55, ficaria coladinho ali no Mirassol, né? Não muda muita coisa porque vai ter o G5, né? Então já está meio que garantido, estaria mais ou menos meio que garantido na Libertadores, né? Depois teremos o Grêmio contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Grêmio buscando uma forma também de se distanciar da zona do rebaixamento, né? Tá a 6 pontos da zona do rebaixamento, é perigosamente próximo, né? E o Cruzeiro querendo se manter ali no topo, tá com 60 pontos, iria para 63, o Flamengo tem 64, né? Mas ficaria 2 jogos, né? O Flamengo tem 2 jogos e o Palmeiras também teria 2 jogos depois dessa rodada, né? E vamos ter, hoje às 21h30, o jogo que pode ser muito bom para o Palmeiras, né?
São Paulo contra o Flamengo. Historicamente, o São Paulo leva uma certa vantagem, né? Contra o Flamengo. Eu não sei o que acontece, mas o Flamengo é meio que freguês do São Paulo, né? E o São Paulo, depois daquela vitória contra o Vasco, lá em São Januário, deu um gás. E o São Paulo já tá ali, sabe, visualizando, né? Tá no radar deles uma possível pré-Libertadores. O São Paulo foi para 44, se ele ganhar o jogo de hoje, ele vai para 47. Ele já entra no G7. Não, não entra no G7, não. Ele não entra porque ele vai ficar com o mesmo número de pontos do Fluminense, mas uma derrota, uma vitória atrás. Mas de qualquer forma já fica com a mesma pontuação de alguém que está ali na pré-Libertadores, né? E tem um detalhe, a gente pode ter o G8 em vez do G7, né? Então, para o São Paulo, um jogo que, se tivesse perdido para o Vasco, seria um jogo sem importância, mas com essa vitória ganha uma dimensão muito maior. E o Flamengo vem muito desfalcado, pelo menos uns 5 desfalques ali importantes, né? O Casa de Aposta não joga, o Pedro também não joga, né? Machucou o punho. Então vai ser um jogo realmente bem interessante e eu estou botando fé no São Paulo. E se o São Paulo ganhar esse jogo, ou até mesmo empatar, vai dar para o Palmeiras uma condição aí bem interessante, né, para conseguir colocar uma margem em cima do Flamengo, tá? Então esses são os jogos de hoje, só jogão. Hoje vai ser uma quarta-feira incrível, tá bom? Que legal, né? Mais uma vez, o Campeonato Brasileiro, quando chega nesse momento, fica muito empolgante mesmo, né? Ali na fase final, tudo mais. Todo jogo vale alguma coisa, né? E nada é entregue de graça para ninguém, né? E amanhã ainda nós teremos, né? Fluminense contra o Mirassol, no Rio de Janeiro. O Fluminense precisando dessa vitória para a 51 e também já tentar uma vaguinha ali na Libertadores. Na pré-Libertadores, ou até quem sabe já direto na fase de grupo, vamos ter o Ceará contra o Fortaleza. Fortaleza, 6 anos disputando a Série A e esse ano está correndo sérios riscos, mas depois que ganhou do Flamengo, e eu acho que deu uma moral lá pra galera, só que teve esse empate aí contra o Santos, né? Foi um empate na Vila, mas foi um empate um tanto quanto doloroso, porque o Fortaleza tava ganhando, né? Até o final ali do segundo tempo, e teve um gol ali que foi obra do acidente, né? Uma rebatida e acabou o Santos empatando, né? E amanhã, ainda às 21h30, já mais de 35 mil ingressos vendidos, casa cheia, Palmeiras super motivado, um monte de jogador aí voltando, né? Gomes voltando, Vitor Roque, o Flaco. Então o Palmeiras deve vir completar sua manhã contra o Santos às 21h30, né? A dúvida é, será que o Neymar joga? O Neymar falou muito a respeito do gramado sintético, hein? Falou que não jogaria, que não tinha como. Será que ele vem para o jogo? Eu gostaria muito que ele viesse. Eu queria ver esse confronto aí do Gomes contra Neymar. Se ele cair ali pela esquerda do ataque do Santos e pela direita, ele vai encontrar ali pela frente o Giai. É um jogo meio forte, hein? Bom, mas é isso aí. Vamos ficar na expectativa aí. Depois dessa rodada a gente volta falando a respeito de tudo que aconteceu, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por acompanhar o canal do Guache, muito obrigado a você que está inscrito no canal, você que curte, comenta e compartilha, tá bom? Valeu, grande abraço.